Mitologia egípcia. Deuses, faraós e livro dos mortos da mitologia egípcia. Por Stefan Weaver. Copyright Direitos Autorais de 2015. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou meios mecânicos, incluindo sistemas de armazenamento e recuperação de informações, sem permissão por escrito do autor. Outros livros da série Mitologia. Confira. Introdução. Das muitas nações deste mundo, é bastante evidente que o Antigo Egito tem muito de histórias para contar. E certamente há uma grande quantidade de elementos interessantes na história desta grande nação, mas o que dá uma visão melhor do Antigo Egito e seus habitantes incrivelmente imaginativos são os mitos. Como epicentro da cultura egípcia antiga, a mitologia egípcia consiste em deuses fascinantes a quem sacrifícios e rituais eram consagrados. Ísis, Osíris, Ra e Horus são apenas alguns. Os egípcios foram capazes de exportar seus fenômenos, religião e cultura por meio de seus laços comerciais de longo alcance. Este e-book contém as muitas características da mitologia que incluem divindades, os faraós, ritos e sacrifícios e o misterioso livro dos mortos. Dá uma ótima visão da sociedade egípcia pré-histórica. Perto do final do livro, há um capítulo bônus cheio de fatos interessantes e divertidos, que você ficaria surpreso ao saber. Capítulo I. Mitologia egípcia. A mitologia egípcia é o acúmulo de mitos derivados do Antigo Egito, de pelo menos C4000 a C30 DC. O fim foi marcado com a morte. Cleópatra VII, a última do soberano Ptolomaico do Egito. O deus do Arshu, auxiliado por outros deuses, segura Nat, o céu, enquanto Geb, a terra, está abaixo, 950 AC. Frequentemente, na escrita e na arte egípcia, os mitos ocorrem, particularmente em contos e em materiais religiosos, como textos rituais, reinos, textos funerários e templos. Decorações. Relatos completos do mito dessas fontes são raros, pois são habitualmente descritos em breves fragmentos. A religião e a crença egípcias foram espalhadas para além do domínio do Egito, através do comércio, principalmente depois de 130 AC, quando a Rota da Seda foi aberta. Isso fez com que Alexandria, o epicentro do comércio. Para outras culturas, o aspecto imperativo da mitologia egípcia era o conceito de vida eterna após a morte, a reencarnação e divindades benévolas. Ambos os filósofos gregos Platão e Pitágoras são acredita-se que seja inspirado pela crença dos egípcios na reencarnação. Além disso, culturas religiosas do Egito foram amplamente adotadas pelos romanos, assim como eles fizeram de outra civilização. O ambiente natural influenciou muito o mito egípcio. Anualmente, o Nilo inundou a terra para renovar a riqueza do solo e promover a prosperidade de agricultura que era essencial para a civilização do Egito. Diariamente, o sol nascia e se punha abençoar a terra com luz e vigiar as atividades da humanidade. Assim, em a visão dos egípcios, a água e o sol eram considerados os emblemas da vida. Eles também viam o tempo como uma cadeia de ciclos naturais. Inundações baixas e altas ameaçou a ordem deste ciclo, causaram danos ao cultivo e edifícios e trouxe fome. O generoso Vale do Nilo foi cercado por um deserto severo que era habitado por povos que os egípcios acreditavam serem inimigos selvagens que perturbaram a ordem. Como resultado, eles acreditavam que sua área de habitação era de estabilidade, isolada do resto. Para os egípcios, acreditava-se que a existência da humanidade era apenas uma pequena parte do jornada para a eternidade. As divindades e os agentes sobrenaturais coordenavam e governavam ao longo desta viagem. De acordo com o historiador Bunsen Re, chamado Ra em algumas épocas, foi um dos deuses originais da Odoadil. 8 divindades adoradas durante o Império Antigo, de 2575 a 2134 AC em Hermópolis e representava a eternidade, o objetivo e o destino de toda a vida humana em crenças religiosas egípcias, um estágio de existência em que os mortais poderiam atingir felicidade eterna. 86. A existência de alguém nesta terra fazia parte da jornada eterna, foi também uma introdução a algo maior. O conceito de vida após a morte para os egípcios era um mundo espelhado da vida de alguém na terra, particularmente, a vida de alguém em Egito. Se alguém desejasse aproveitar o resto de sua jornada eterna, era obrigado para viver essa vida corretamente. A criação do mundo. A criação do universo e do mundo a partir do caos e da obscuridade rodopiantes. Foi onde a jornada começou. Antigamente, não havia nada além de escuridão infinita. Água, desprovida de forma ou propósito. Dessa confusão surgiu o colina primitiva. No topo desta colina vivia Atum, às vezes, Ptah. Atum observou o vazio e percebeu sua solidão. Ele cruzou com sua sombra para produzir 2. Descendência, Tefnut, deusa da umidade, a quem Atum vomitou, e Shu, deus de ar, a quem Atum cuspiu. Os princípios de ordem foram emitidos por Tefnut. Os princípios de vida foram dados por Shu. Depois que nasceram, os irmãos começaram a criar o mundo, deixando o pai no bem-bem. Depois de um tempo, Atum foi dominado pela ansiedade enquanto seu
As crianças demoraram muito para voltar. Ele tirou seu único olho e o mandou olhar para eles. Para seu alívio, Shu e Tefnut voltaram depois de algum tempo com seu um olho. Atum, grato pelo retorno de seus filhos, derramou lágrimas de felicidade. Dele. Lágrimas choveram sobre o solo escuro e fértil de Ben-Ben, produzindo assim mulheres e homens. O sol nasce sobre o monte circular da criação enquanto as deusas derramam as águas primitivas ao seu redor. 1075-945 AC. Esses seres primitivos não tinham lugar para morar, no entanto. Tefnut e Shu, assim, acasalarão. E deu à luz a deusa Nat, o céu, e o deus Geb, a terra. Os irmãos Geb e Nat tornarão-se amantes, inseparáveis um do outro. Incapaz de aceitar seu comportamento inaceitável, Atum levou Nat para os céus, longe de Geb. Ambos os amantes tinham uma visão clara um do outro, no entanto, eles não conseguiram tocar. Já impregnada por Geb, Nat deu à luz Set, Osíris, Ísis e Neftis, os deuses egípcios proeminentes. Osíris era frequentemente considerado um sensato e deus atencioso, provavelmente foi por isso que Atum lhe deu o domínio do mundo. Fontes. Contos agradáveis e Rhinos Sulins constituem as fontes do egípcio. Mitologia. O analfabetismo entre os egípcios da época era predominante, então era principalmente a tradição de contar histórias que espalhou os mitos. É sugerido por alguns que essa tradição de contar histórias explica por que existem poucos detalhes dos mitos. Todo egípcio conhecia os mitos. Evidências mostrando a sobrevivência disso. A tradição oral é muito pouco e são as fontes pictóricas e escritas que fornecem o conhecimento moderno dos mitos egípcios. Apenas algumas dessas fontes conseguiram para sobreviver aos tempos atuais, pois muitos dos escritos foram perdidos. Capítulo 2. Deuses e deusas. Os deuses detinham grande influência sobre a vida cotidiana da antiga sociedade egípcia. Eles foram os criadores do cosmos e os que estabeleceram a ordem. Os deuses e as deusas tinham um culto próprio, rituais, bem como sacrifícios foram realizados para eles. Ísis, egípcio Azeu Ezet, era a filha mais velha de Gebnat. Ela tinha 4 irmãos, Osíris, Sete, Neftis e Aroeris. Ela era irmã e esposa de Osíris, de quem deu à luz Horus. Seus outros filhos foram Bastet e provavelmente Amit. Ela foi retratada como uma bela mulher vestida com uma bainha e um cocar que tinha um disco solar entre o chifre de uma vaca ou o sinal hieroglífico do trono. Ela também seria retratada como um escorpião, vaca ou pássaro. Seus símbolos eram um pardal, abutre, sicômoro, cobra e um pequeno falcão. Ísis retratada com asas estendidas, pintura de parede, C. 1360 AC. Ísis era incomparável com seus poderes mágicos, nem mesmo Osíris ou Ra podiam combinar suas habilidades. Ela era a deusa da magia, mas sua destreza era de fato diverso. Ísis era a deusa da proteção, a padroeira da natureza, os mortos, crianças, os nobres e os plebeus. Ela era amada e adorada por todos estratos sociais. Ela tinha uma ligação muito próxima com os reis e a realeza. Ela respondeu à súplica dos escravos, artesãos, pecadores, oprimidos, aristocratas e as donzelas. Como uma alma enlutada, ela foi associada a rituais fúnebres. Como feiticeira, ela curou os doentes e trouxe os mortos de volta à vida e, como mãe ideal, ela era uma exemplo de todas as mulheres egípcias. Inicialmente uma deusa obscura sem templos consagrados a ela, ela cresceu famoso durante o avanço da era dinástica. Ela se tornou uma das principais divindades do Antigo Egito. O culto de Ísis se estendia por domínios tão distantes como o mundo greco-romano, o Império Romano e o Afeganistão. Ísis era o arquétipo de uma esposa e mãe ideal que era uma forte defensora de seu marido Osíris. As mulheres egípcias aspiravam a se tornar a mãe perfeita e esposa ela os ensinou a tecer, fazer cerveja e assar. Ela era uma mulher que permanecia em segundo plano quando tudo estava bem, mas intervinha, seja com sua feitiçaria ou inteligência afiada quando se tratava de proteger sua família durante tempos precários. A história de Ísis e Osíris. As crônicas de Ísis e Osíris são amplamente retratadas na representação grega de Plutarco. De Íside e Osíris, escrito no século I d.C. De acordo com esta fonte literária, Sete, que tinha inveja do deus do Egito, Osíris planejou um plano para matá-lo. Ele deu um banquete e, diante de seus convidados, exibia um baú de madeira embelezado. Ele pediu a cada um deles que se encaixasse nele e disse que iria recompensá-lo a quem o fizesse. A caixa foi feita sob medida para Osíris, já que Sete o mediu durante o sono. Quando chegou a vez de Osíris, ele se encaixava perfeitamente no peito. Sete então fechou o LED sobre ele e empurrou a caixa no rio Nilo, o que significa que o rio o enviará o mais longe possível. Ele então foi coroado o faraó do Egito. Ísis chorou muito pela morte de seu marido. Acreditava-se que suas lágrimas iriam induzir a inundação do rio Nilo. A viúva enlutada Ísis saiu em busca de seu cadáver e o encontrou em Biblos, por uma árvore. Ela trouxe de volta o corpo para o Egito. Sete tinha aprendido sobre isso, então ele vasculhou para o peito
Uma vez que ele o encontrou, ele cortou o corpo de Osíris em pedaços, de acordo com alguns relatos, 14 pasas, e espalhou seu cadáver por todo o Egito. O obstinado Estado Islâmico não se intimidou com o desafio. Com a ajuda de sua irmã Neftis, ela se transformou em um pássaro e conseguiu coletar cada parte do cadáver de Osíris. Todos, exceto seus órgãos genitais. Infelizmente, um peixe se banqueteou esse órgão e Ísis não conseguiu recuperá-lo. No entanto, ela foi capaz de substituí-lo com um falo dourado. Ela também foi capaz de usar suas proezas mágicas para costurar seu corpo com bandagens. Ele foi transformado em uma múmia nem morta nem vivo. Com a ajuda da magia de Thoth, ela foi capaz de lhe dar um filho, Horus. Após 9 meses, Osíris então se tornou o governante dos mortos depois de ser condenado ao submundo. A morte e a reencarnação de Osíris foram revividas anualmente por meio de rituais. Ísis e seu filho Horus. Em Quemis, Ísis deu à luz Horus. Ela fugiu com seu recém-nascido para escapar do raiva de Sete. Horus estava ameaçado por muitos perigos. A certa altura, ele foi mordido por um escorpião venenoso e Ísis teve que usar suas habilidades mágicas para curá-lo. Ela protegeu-o até que ele atingisse a idade capaz de se vingar de seu pai assassino e reivindicar seu trono. Foi pelo papel que desempenhou na guarda do filho que ganhou o título Deusa da Proteção. A inspiração de Ísis sobre o cristianismo. Os retratos de Ísis amamentando seu recém-nascido Horus serviram de inspiração para muitas pinturas cristãs da Virgem Maria com seu bebê, Jesus Cristo. Horus, egípcio, Hor, Har, Heroero, era a divindade egípcia da realeza e Sol. Ele também foi descrito como o deus da guerra, da caça, do Alto Egito, da luz e da proteção. Horus era filho póstumo de Osíris e Ísis. Serque, Aroeris, e Retar. Acreditava-se que eram suas consortes. Representado como um falcão, Horus tinha um olho direito que era definido como o Sol, ou Sol da Manhã, que simbolizava poder e epítome. Horus era o arquétipo de um rei e o governante reinante era frequentemente considerado a manifestação de Horus. Seu olho direito era a lua, ou estrela vespertina, simbolizando o poder de cura. Era por isso que ele era o deus do céu. Papiro de Ani, o livro egípcio dos mortos, o livro de Sair de Dia, século 13 a.C. A Batalha de Horus com Sete. Após seu nascimento, Horus foi perseguido implacavelmente pelo assassino de seu pai. Sete. Sua mãe, Ísis, trabalhou incansavelmente para mantê-lo fora de perigo. Uma vez ele atingiu uma idade capaz, ele partiu para vingar o assassino de seu pai e colocar reivindicação ao trono. Os dois tiveram batalhas intermináveis desde o Dinastia, C29252775 AC, em diante. Sua rivalidade se perpetuou por quase um século e foi concluída pelo triunfo de Horus e a fusão do Alto e Baixo Egito. Sete era visto como o deus de Baixo Egito e Horus, o deus do Alto Egito. Horus emergiu como um vencedor. Não por causa de um triunfo nas batalhas, mas por causa de sua aquisição da maioria votos dos outros deuses. Ele passou a ser conhecido como Arcieses, Erur ou Harver, traduzido como Horus, o Grande ou Horus, o Velho. Ele se tornou o novo rei do Egito. Ambas as partes em conflito ficaram gravemente feridas. Sete perdeu os testículos, isso explica porque o deserto que ele encarna é estéril. Sete era a divindade que governava o deserto. Horus, por outro lado, perdeu o olho esquerdo, a lua. Foi restaurado através das proezas mágicas de Thoth. O olho que foi restaurado era conhecido como o olho Vedjat, tornou-se um amuleto poderoso. Osíris. Osíris, também conhecido como Uzir, Aziri, Alzir ou Alzar, era filho de Geb. Ele era o governante da vida após a morte, dos mortos e do submundo. Inicialmente. No entanto, ele era o deus da terra. Ele era o marido de Ísis e dela. Ele deu à luz Horus póstumamente. Acredita-se que Anubis também seja seu filho. Em suas representações, Osíris é uma múmia, com as mãos cruzadas sobre o peito. Em uma mão ele segurava um mangual e na outra tinha um cajado. Ele usava a pós-coroa, que consistia em 2 penas de avestruz. A coroa se assemelhava à de Aper. Egito. Osíris retratado no túmulo de Senedjem. Um ritual anual para comemorar sua morte e renascimento seria realizado. Nestes festas, procissões, sacrifícios e ritos noturnos seriam realizados. Ele não era apenas acreditava-se ser o deus que governava os mortos, mas também um deus com o poder de conceder vida do submundo, a vida após a morte, de brotar vegetação e inundar o rio Nilo. Os reis falecidos encarnaram Osíris, e seus filhos, os reis vivos. Incorporou Horus, filho de Osíris. Sete. Sete, também conhecido como Setek, Setesh ou Set, era o deus das tempestades, do mal, do deserto, guerra e desordem. Ele era filho de Gebinat e sua tríade de consortes incluía sua irmã Neftis e as deusas estrangeiras Astarte e Enet. Sete era o irmão invejoso de Osíris, que ele matou para se tornar o rei de Egito. Ele é representado como um corpo canino com orelhas de ponta quadrada, cauda bifurcada. E uma cerveja preta curva, longa e saliente.
Deus do sol e do brilho, Ra, Reupra, era uma divindade solar cujo reinado, estendido por toda parte. Ele era o governante da terra, do sol e do submundo. Ra está ligado ao falcão e ao falcão, o disco solar era seu símbolo. Ele era o segunda divindade mais poderosa, mas muitas vezes desconfiava de outros deuses suplantando-o. Sua paranoia chegou ao ponto de proibir Nat de dar à luz divindades que ele temia que o derrubasse. No entanto, seu esquema acabou sendo um Tenu e Nat deram à luz grandes deuses e deusas, entre os quais estava Isis, sua esposa e sua rivalidade mais feroz. Outra rivalidade era Apep, ou Apophis, o deus do caos. Ele era o arqui-inimigo de Ra. Ele morava logo abaixo da linha do horizonte e engolia Ra a cada tempo em que ele fez o seu caminho para o submundo. Quando ele engoliria Ra, o sol se punha e quando ele o devorava completamente, a noite chegava. Felizmente, ele cairia no esquecimento, pois sempre cuspia Ra. Este leva ao nascer do sol. E mente Ra da tumba de Nefertari, de 1298 a 1235 AC. Suas consortes eram Hetar, Isis e, de acordo com alguns relatos, Sekhmet e Best. De acordo com certos seguidores de culto, Ra é visto como o Deus que criou o mundo e cujas lágrimas criaram os homens. Ele também é credenciado para a formação de divindades que também eram seus descendants, a maioria eram experimentos de vingança e proteção contra a humanidade. Sekhmet era o olho de Ra, Best, o gato de Ra. E Hetar, o olho de Ra. Muitos deuses se fundiram com Ra, entre eles estavam Atum, Atum-Ra ou Ra-Atum. E Amon, Amun-Ra. Neftes. Neftes era uma deusa que governava a noite, os rios, a morte, a água, o serviço, proteção e luto. Como sua irmã gêmea Isis, ela estava ligada a funerárias ritos. Isso foi por causa do papel que ela e sua irmã tiveram na proteção do múmias e Osíris. Ela foi retratada como uma pipa ou uma mulher com asas de falcão estendidas, significando proteção. Neftis era a esposa de Sete, mas seu filho Anubis é um assunto misterioso. De acordo com um mito, ela foi proibida de ter uma criança por Sete, então ela elaborou um plano, no qual ela se disfarçou de sua irmã Isis e o seduziu. A partir disso, a sedução nasceu Anubis. Com medo de Sete saber dessa travessura e mais tarde, sendo levada a matar a criança, Neftis implorou a Isis que adotasse Anubis como seu próprio filho. Isso explica por que, como filho adotivo de Osíris, Anubis se tornou o governante do submundo, mas nunca foi capaz de assumir a posição de Osíris, já que ele não era seu filho real. Nós? A irmã e consorte de Geb, Nat era a mãe das principais divindades Neftis, Isis, Osíris e Sete. Seu reinado abrangeu muitos reinos, Nat era a deusa do céu, das estrelas, do sol, da luz, da lua, da astronomia, do céu, do universo, ventos e o ar. Nat personificava o sol e a terra e era retratada como uma mulher nua, acima da terra coberta de estrelas ou de uma vaca. Nat participou do salvamento de Osíris e, portanto, foi visto como um amigo dos mortos. Sobre sua morte Osíris implorou, ó minha mãe Nat, estenda-se sobre mim, para que eu possa ser colocado entre as estrelas imperecíveis que estão em você, e que eu não possa morra. Acreditava-se que Nat recebia o falecido em seu céu estrelado e os nutria. Eu sou Nat, e vim para que eu possa envolvê-lo e protegê-lo de todas as coisas mal. Anubis. Anubis, ou Ampu, era o governante da morte, do submundo e dos funerais. Ele mumificou o cadáver dos mortos e protegeu os túmulos. Anubis era filho de Sete e Neftis, que nunca foi informado do segredo de sua paternidade. Anubis também foi filho adotivo de Isis e Osíris. Anubis atendendo a múmia do falecido. Existem fontes que postulam Ra e Esat ou Best como os pais de Anubis. Plutarco, C40-120 d.C., afirma que Anubis é filho ilegítimo de Osíris e Neftis. Na estátua de Hermanubis lê-se: pois quando Isis descobriu que Osíris amava sua irmã e teve relações sexuais com ela em confundir sua irmã com ela mesma, e quando ela viu uma prova disso no forma de uma guirlanda de trevo que ele havia deixado para Neftis, ela estava procurando por um bebê, porque Neftis o abandonou imediatamente depois de ter nascido por medo de Sete, e quando Isis encontrou o bebê ajudado pelos cães que com grande dificuldades a levaram até lá, ela o criou e ele se tornou seu guarda e aliado. O nome de Anubis, um chacal ou um homem com cabeça de chacal, era muitas vezes a ilustração de Anubis. Seus atributos incluíam um mangual, muitas vezes segurado na dobra do braço, e um fetiche. Sua arte de embalsamar foi praticada pela primeira vez no corpo de Osíris, ele é credenciado com a criação do ofício. Best, Bastet, Bast, ou Bast ou Bazé, era a deusa do amor com cabeça de gato. Proteção, gatos, guerra, música, alegria e dança. Ela era filha de Isis e Ra. Antes da união das duas culturas do Egito, Best era a deusa da guerra do Baixo Egito. Sua contraparte no lado oposto do Egito era Sekhmet, que era o divindade leoa guerreira do Alto Egito. Embora muitas divindades tenham se fundido após união do Baixo e Alto Egito, essas deusas não seguiram o exemplo. Best, transformado de uma leoa guerreira em uma divindade guardiã durante o 22 ano de dinastia. C9457115 AC.
No 1. Street Millennium AC, Best foi retratada como uma mulher com cara de gato. Em seu posterior representações no século XI AC, ela foi retratada como uma leoa ou uma mulher com cabeça de gato carregando cistro, chocalho sagrado, e uma égide. Best não era apenas filha de Ra, mas também seu instrumento experimental de vingança. Foi ela quem decapitou o deus do caos, Apophis, que era o arqui-inimigo de Ra. Best foi denominado o olho de Ra. De acordo com um mito, Ra envia para a terra da Núbia disfarçada de leoa. Sekhmet, ou Sashmis, era a deusa da guerra, vingança, medicina e fogo. Seus atributos eram um disco solar, leoa e linho vermelho. Ela foi representada como ou um gato grande ou uma leoa, como uma divindade solar, ela usava um disco solar e um Uraeus, uma serpente sagrada, que a ligava à realeza e ao Vadjet. Para os egípcios, ela era a caçadora mais feroz cujo hálito instantaneamente transformou a terra em um deserto. Ela protegeu os faraós e liderou seus guerras. Ela carregava traços semelhantes aos da deusa Best. Ambos tiveram papéis semelhantes em o Baixo e o Alto Egito e ambos eram filhos e instrumentos de Ra. Sekhmet era o olho de Ra, que era a arma mais feroz contra os perigos de humanidade. De acordo com um mito, ela foi enviada para terminar o trabalho que Ra havia enviado Hetar. Realizar a erradicação da raça humana. Assim que ela chegou, Sekhmet acidentalmente bebi cerveja pensando que era sangue e acabei ficando bêbado demais para terminar o trabalho de matar a humanidade. Amon. Amon era o deus do vento e o rei das divindades, ou pai do divindades. Ele e sua esposa Amalnet são mencionados desde o antigo reino. Do 11. Ésimo. Até 16. Grau século AC, ele ganhou importância após sua fusão com o deus do sol Ra. Ele passou a ser conhecido como Amun-Ra ou Amen-Ra. O chefe de todos. Divindades, Amon-Ra era o padroeiro dos pobres, dos problemáticos e era o epicentro de piedade pessoal. Aqueles que buscavam a ajuda de Amun-Ra tinham que primeiro confessar seus pecados. O templo de Deir el-Medina diz, Amon que vem a voz dos pobres em angústia, que dá fôlego ao miserável. Você é Amon, o Senhor de o silencioso, que vem a voz dos pobres, quando eu te chamo na minha angústia. Você vem e me resgata. Embora o servo estivesse disposto a fazer o mal, o Senhor está disposto a perdoar. O Senhor de Tebas não passa um dia inteiro com raiva dele. A ira passa em um momento, nenhum permanece. Sua respiração volta para nós com misericórdia. Que seu Ka seja gentil, que você perdoe, isso não acontecerá novamente. Mat era a deusa da verdade e da justiça. Seus atributos eram uma pena e um avestruz. Mat era filha de Rai, de acordo com algumas fontes, a consorte de Tot. Seu papel na criação e sua luta incansável para impedir o universo de desmoronar no caos foi significativo. Em sua função posterior, ela lidou com pesagem do coração, também chamada de pesagem das almas. Isso foi realizado em Duat, no submundo. Sua pena era o determinante de se as almas dos mortos alcançariam com sucesso a utopia do próximo mundo. A pesagem do coração do livro dos mortos de Ani, Anubis pesa o coração de Ani contra a pena de Mat, 1300 AC. Muitas vezes visto como uma divindade feminina, Mat era na verdade visto como a personificação de os princípios gerais de verdade, justiça, harmonia, equilíbrio, moralidade e ordem. Essa era a ética que todo egípcio tinha que seguir. Eles deveriam agir honrosa e sinceramente ao lidar com assuntos da comunidade, família, Deus, o meio ambiente e seu país. Capítulo 3. Faraós do Egito Antigo. O faraó no Egito durante os tempos antigos era o governante do povo. Eles receberam os títulos de sumo sacerdote de todos os templos e senhor dos dois terras. As primeiras dinastias surgiram no Egito em 3000 AC com a fusão do Baixo e Alto Egito. Esses faraós eram considerados deuses na terra. Depois sua morte, acreditava-se amplamente que eles se tornariam o deus dos mortos. Osíris. Também era dever dos faraós estabelecer grandes monumentos e templos em respeitar as divindades e em celebrar seu sucesso. Tutankhamon. Tutankhamon, também chamado de Rei Tut e Tutankhamon, está entre os famosos faraó egípcio 18. Tiet da dinastia durante a era da história egípcia conhecida como Novo Reino. O significado de seu nome é a imagem viva do deus Amon. Tutankhamon é um faraó amplamente reconhecido hoje, muito parecido com um celebridade, quando Howard Carter, um arqueólogo, desenterrou sua tumba, em 1922. Que estava quase intacto no Vale dos Reis. Embora Tutankhamon era considerado um líder insubordinado cujo tempo de governo quase não tinha influência, houve uma reviravolta à medida que mais evidências começaram a surgir. Em presente, Tutankhamon é considerado uma figura imperativa que restaurou a paz e ordem em uma terra onde o caos era abundante, e se não fosse por sua morte prematura, ele teria contribuído inequivocamente muito para a história do Egito. Tutankhamon recebe flores de Ankhesenamun. Esta imagem está na tampa de uma caixa encontrada na tumba de Tut. Vida pregressa. Amenhotep IV, também chamado de Akhenaton, foi o pai de Tutankhamon.
A esposa de Amenhotep era Nefertiti, a madrasta de Tutancâmon. A mãe de Tutancâmon era Lediquia. Ela era uma das esposas menores de Amenhotep. Lediquia não era Nefertiti, embora este seja um erro comum. Vista. De acordo com algumas sugestões, Amenhotep III e Ti, sua rainha, foram os pais de Tutancâmon. No entanto, essa teoria é refutada pela maioria dos estudiosos. Ankhsempaten, a quarta filha de Akhenaton e Nefertiti, estava noiva de Tutancâmon durante sua infância. Ankhsempaten era de Tutancâmon meia-irmã. Ankhsempaten também era considerado mais velho do que ele, assim como ela. Casada com seu pai anteriormente, de quem ela teve uma filha. Historiador Margaret Bunsen argumenta que na época em que Tutancâmon ascendeu ao trono aos 8 anos de idade, Ankhsempaten tinha 13 anos. O início da vida de Tutancâmon implicou a morte de sua mãe. Ele tinha que viver com sua madrasta, pai e meio-irmãos no palácio de Amarna. Pequenos símbolos de realeza, por exemplo, o mangual e o cajado, foram encontrados em tumba de Tutancâmon. É provável que, durante sua infância, ele tenha brincado com eles em preparação para o governo futuro. De acordo com o egiptólogo Zahi Hawass, vários desses itens foram inscritos com seu nome de nascimento, demonstrando que ele foi coroado como Tutancâmon. Reinado. Após a morte de seu pai, Tutancâmon ascendeu ao trono quando ele tinha apenas 8 ou 9 anos em 1338 ou 1336 AC. Dada a sua idade, foi mais provável que Tutancâmon estivesse cercado por conselheiros muito influentes, provavelmente incluindo o vizir Ai e o general Oreb. Houve um faraó temporário chamado Smenkhkare, entre a morte de Amenhotep e a ascensão de Tutancâmon ao trono. Muito pouco se sabe sobre isso. Faraó. Como o nome do trono de Smenkhkare combinava com o do co-regente de Akhenaton, pensava-se que Nefertiti era esse faraó que reinou durante o tempo. O bem-estar de Akhenaton pode ter se deteriorado e Tutancâmon estava incapaz de assumir a posição de líder porque ainda era muito jovem. Durante seu reinado de 1332 a 1323 AC, Tutancâmon restaurou o equilíbrio e fez várias mudanças no caos em que Akhenaton colocou a nação. Hawass escreve: no reinado de Tutancâmon, a situação no Oriente Próximo havia mudado drasticamente desde os dias dourados do Império Egípcio. Sua restauração incluiu o estabelecimento de projetos, particularmente em Tebas e Karnak, onde um templo foi dedicado a Amon. Vários monumentos foram construídos. A historiadora Barbara Watterson escreve: dizia-se que ele era um rei que passou a vida fazendo imagens dos deuses, e isso foi durante seu reinado que o trabalho na colunata do templo de Luxor com seu soberbo cenas do festival Opet foi realizada. Tutancâmon, com apenas 16 anos, teve que arcar com uma grande quantidade de responsabilidades em consertar a nação que seu pai havia devastado sozinho. O jovem rei, mesmo com a ajuda dos conselheiros seniors que o cercavam, aprendeu sua situação de forma esmagadora. Ele, no entanto, se esforçou para redimir seu condição atual da nação de seu passado. Infelizmente, sua vida abreviada, ele morreu antes de completar 20 anos, foi incapaz de nos mostrar o que ele poderia ter realizado em anos posteriores. Morte de Tutancâmon. A morte de Tutancâmon permaneceu objeto de considerável debate por séculos. Houve grandes estudos realizados para descobrir os motivos para sua morte. Os primeiros historiadores afirmam que ele foi assassinado com base nos danos de seu crânio. Também há especulações de que a morte de Tutancâmon foi devido a um dente não tratado, que estava com abscesso ou de uma perna fraturada que se tornou infectados. Essas teorias, no entanto, também foram refutadas. De acordo com outra teoria, Tutancâmon não era propenso a uma vida longa como ele era. O resultado da união incestuosa. Apologistas dessa teoria citam Tutancâmon e os 2 filhos natimortos de Ankhesenamun como prova física das práticas de incesto pelos 18 faraós egípcios da dinastia. A única coisa que se sabe é que a data registrada da morte de Tutancâmon foi em janeiro de 1327 ACI. Que sua vida foi interrompida por um acidente. Cleópatra VII. Cleópatra VII Filopator, simplesmente chamada de Cleópatra, nasceu em 69 ACI. Governou junto com Ptolomeu XII Auletes, seu pai. Aos 18 anos, ela ascendeu ao trono depois que seu pai morreu. Uma vez que era obrigatório no tradição egípcia de que um consorte masculino era necessário para uma mulher governar, Ptolomeu XIII, seu irmão de 12 anos, era casado com ela. Mas logo depois, ela deixou cair o nome de seu irmão de toda a documentação oficial e reinou sozinho. Cleópatra, ao contrário dos outros governantes de Ptolomeu que reinaram por séculos no Egito, sem conhecer a língua, tinha um grande domínio sobre a língua egípcia. E foi articulado em grego, sua língua nativa. Ela também era hábil em outros idiomas. Portanto, ela não precisava da ajuda de tradutores para se comunicar. Diplomatas de outras nações. O historiador Plutarco escreve: foi um prazer apenas ouvir o som de sua voz, com a qual, como um instrumento de muitas cordas, ela podia passar de uma língua para outra, de forma que havia poucas das nações bárbaras que ela respondia por um intérprete.
Sua ação imediata em relação à tomada de decisão sem seus conselheiros criou descontentamento entre alguns dos funcionários proeminentes. Potino, seu conselheiro-chefe, o general Equilas, e Teodoto Díquios em 48 AC. Destronou-a e fez de Ptolomeu XIII o governante, supondo que ele seria muito mais controlável do que Cleópatra. Cleópatra e Arsinui, sua meia-irmã, fugiram para Tebaida. Pompeu, Ptolomeu e César. Por volta do mesmo período, Pompeu, o Grande, o político romano e general, foi dominado na Batalha de Farsalus por Júlio César no outono de 48 AC. Em busca de refúgio, Pompeu fugiu para Alexandria para obter, longe das forças de César, no entanto, o que o esperava era muito diferente. Ele foi decapitado sob o olhar do jovem Ptolomeu XIII, apenas 13 anos na época, bem como seus filhos e esposa do navio do qual ele acabara de sair. Disse que Ptolomeu, que ordenou a morte de Pompeu, fez isso para bajular César, portanto, tornando-se aliado de Roma, ao qual naquele momento o Egito estava em dívida. Após sua chegada ao Egito com suas legiões 2 dias depois, no entanto, César ficou furioso quando a cabeça de Pompeu foi apresentada a ele por Ptolomeu. Embora Pompeu fosse o inimigo político de César, ele era cônsul de Roma e o viúvo de Júlia, a única filha legítima de César que faleceram durante o parto. César anunciou que governaria pelo exército e estabeleceu-se no palácio da realeza. Ptolomeu XIII, com sua corte, escapou para Pelusio. No entanto, César não permitiria que os jovens líder para escapar e causar problemas, então ele o fez voltar para Alexandria. O relacionamento de César e Cleópatra. Para Cleópatra, este era o momento de fazer uso da fúria de Júlio César em direção a Ptolomeu. Ainda no exílio, Cleópatra sabia da possibilidade de entrar no palácio sem ser incomodado era magro. Ela, portanto, tinha-se secretamente contrabandeado para o Palácio Real. Este esforço foi bem sucedido quando ela foi enrolado em um tapete, supostamente um presente para o general de Roma, para se encontrar César. Ambos pareciam desenvolver atração instantânea um pelo outro. César e Cleópatra já estavam em um relacionamento quando Ptolomeu XIII chegou para ver César na manhã seguinte. Ptolomeu estava furioso. Cleópatra antes de César, olhos sobre tela de Jean Leon Jerome, 1866. 9 meses depois, em junho de 47 AC, Cleópatra deu à luz Ptolomeu César, também chamado de Cesário, que significa pequeno César, e o declarou publicamente seu sucessor. César abandonou seu objetivo de anexar o Egito. Pelo contrário, ele defendeu a reivindicação de Cleópatra ao trono. As forças de Ptolomeu foram dominado por César na Batalha do Nilo, e em uma tentativa de escapar. Após a batalha, Ptolomeu se afogou no Nilo. Os outros líderes que foram parte do grupo em oposição a Cleópatra também foram mortos durante a batalha ou depois. Roma viu o retorno de César em 46 AC. Logo após seu retorno, César trouxe Cleópatra e seu filho, junto com toda a sua equipe, para residir lá. Ele reconheceu publicamente que Cesarion era sua descendência, mas não como seu herdeiro, pois escolheu Otaviano, seu sobrinho-neto, em seu lugar. Ele também reconheceu Cleópatra como sendo sua esposa, embora ele tivesse uma esposa chamada Calpurnia Pisons. Naquela época, esta situação causou raiva entre os vários senados e os público, pois as regras de Roma contra a bigamia estavam firmemente mantidas. O assassinato de César ocorreu no dia 15 de março de 44 AC, enquanto Cleópatra ainda estava em Roma com todo o seu estado-maior. Marco Antônio e Cleópatra. Após o assassinato de César, Cleópatra fugiu do país com ela, filho e comitiva para Alexandria. Marco Antônio, o braço direito de César, junto com Lépido e Otaviano, estavam em busca de derrotar os conspiradores que foram responsáveis pelo assassinato de César. Após Batalha de Filipos, na qual as forças armadas de Otaviano e Antônio triunfou, Antônio tornou-se o governante das províncias do leste, incluindo Egito, enquanto o oeste era governado por Otaviano. Antônio e Cleópatra, de Laurence ao Matadema, 1885. Cleópatra, em 41 a.C., foi convocada por Antônio em Tarso para dar respostas sobre sua fidelidade. Durante a Guerra Romana, supostamente, ela pagou quantia considerável de dinheiro para Cássio e Brutus. Extravagante de Cleópatra. A chegada encantou Antônio. Plutarco escreve: ela veio navegando rio acima Sidnos em uma barcaça com popa dourada e velas estendidas de púrpura, enquanto reimos de prata batem o tempo ao som de flautas e pífaros e harpas. Ela mesma estava deitada o tempo todo, sob um dossel de pano de ouro. Vestidos como Vênus em uma imagem, e lindos meninos, como cupidos pintados. Ficou de cada lado para abrá-la. Suas criadas estavam vestidas como ninfas do mar e graças, algumas dirigindo no leme, algumas trabalhando nas cordas. Perfumes difundiram-se do navio para a costa, que estava coberta com multidões, parte seguindo a galé rio acima em ambas as margens, parte correndo fora da cidade para ver a vista. O mercado estava bastante vazio e Antônio
Por fim, foi deixado sozinho sentado no tribunal enquanto a palavra se espalhava, através de todos a multidão, que Vênus veio festejar com Baco para o bem comum da Ásia. Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes imediatamente e duraram juntos por 10 anos. Seus filhos eram 3. Cleópatra também foi considerada por Antônio como sua esposa, embora ele tenha se casado primeiro com Fúvia e depois com a irmã de Otaviano, Octávia. Ele se divorciou de Otávia para se casar legalmente com Cleópatra. Morte de Cleópatra. O relacionamento doente de Otaviano e Antônio desmoronou durante esses anos que até mesmo uma guerra civil foi gerada. Ambos os exércitos de Cleópatra e Antônio foram dominado em 31 AC, pelas forças armadas de Otaviano na Batalha de Actium. Ambos terminaram suas vidas um ano depois. Antônio, ao ouvir falsamente que Cleópatra morreu, esfaqueou-se com sua espada e descobriu que ela era vivo depois que era tarde demais. Otaviano permitiu que Antônio fosse levado a Cleópatra. Ela foi em seus braços que ele morreu. A situação de Cleópatra era desfavorável e ela entendeu que seria levada para Roma como cativa, principalmente para embelezar a vitória de Otaviano. Cleópatra sabia que não havia como Otaviano seria manipulado como Antônio e César, então ela pediu algum tempo para obter. Pronto. Ela teve o tempo que exigiu. Foi então que Cleópatra conseguiu fazer uma cobra, convencionalmente uma áspide, embora se pense que seja uma cobra egípcia por uma grande quantidade de estudiosos hoje em dia, mordê-la e envenená-la. A morte de Cleópatra, de Reginald Arthur, 1892. O filho de Cleópatra, Cesarião, foi abatido após ser capturado por ordem de Otaviano e seus 3 filhos com Antônio foram criados por Otávia em Roma. Este acabou com a linhagem dos faraós no Egito. Ramsés II. Ramsés II, também conhecido como Ramsés II, Ramsés, o Grande e conhecido como Zermatricetepenre pelo egípcio, que significa guardião da harmonia e equilíbrio, forte em direito, eleito de Ra, também chamado de Osimandias, foi um dos faraós, o terceiro, dos 19. Dinastia. Ramsés viveu até os 96 anos. Dele, concubinas e esposas no total ultrapassaram 200 e tiveram mais de 150 filhos. Ele sobreviveu à maioria de seus filhos. Vida pregressa. Os pais de Ramsés eram a rainha Tuia e Sete e, quando ele tinha 14 anos, velho, ele participou de campanhas militares com seu pai, incluindo a Palestina e Líbia. Ramsés estava liderando as campanhas que ele mesmo fez na Núbia no 22 anos com seus 2 filhos. Ele foi nomeado co-governante com 7. Ramsés, com seu pai, planejou grandes projetos que incluíam restaurações e estabeleceu um palácio em Avaris. Ramsés ascendeu ao poder após a morte de seu pai em 1296. Sem mais delongas, iniciou a operação militar em um esforço para restabelecer as fronteiras do Egito e garantir rotas comerciais. Literalmente, centenas de edifícios, templos e monumentos foram construídos por Ramsés, incluindo os 2 templos de pedra em Abu Simbel. É considerado por vários historiadores que seu reinado é o auge da arte e cultura egípcia. Rainha Nefertari. A primeira esposa e rainha favorita de Ramsés foi Nefertari. Durante o governo de Ramsés, várias representações dela apareceram em estátuas e paredes de templos. Este foi apesar de sua morte bastante prematura, possivelmente durante o parto. Parede da tumba representando Nefertari, 1298-1235 AC. Ramsés casou-se com Istnofreta após a morte de Nefertari. E após a morte de Istnofreta, suas filhas se tornaram suas consortes. Seja isso como pode, ele não poderia simplesmente esquecer sua amada esposa Nefertari. Ele a tinha retrato esculpido em estátuas e paredes muito depois de se casar com outras mulheres. Tutmés III. Tutmés III, também conhecido como Tutmés III, Totemis ou Tutmesis, foi o 6 graus rei dos 18. Dinastia. Ele é frequentemente chamado de o Napoleão da Antiguidade. Egito. Tutmés é frequentemente considerado o melhor faraó que o Antigo Egito já teve. Óbvio. Ele foi um herói nacional responsável pela Idade de Ouro do Antigo Egito. Tutmés III governou de 1479 a.C. a 1425 a.C. Vida pregressa. Tutmés III era filho de Tutmés II, sua mãe, Izé, era uma de suas esposas secundárias do pai. Dado que não havia nenhum príncipe com uma reivindicação melhor de o trono, Tutmés foi coroado rei com a morte prematura de seu pai em 1479 a.C. Ele era, no entanto, muito jovem, apenas 7 anos de idade, para governar naquela época, então. Hatshepsut, a principal esposa de seu pai, governou sozinha, enquanto Tutmés III foi ganhando treinamento militar na maioria das vezes. Tutmés III teve várias esposas, das quais teve 9 filhos. Campanhas militares. Entre as maiores conquistas de Tutmés III como faraó do Egito estavam sua campanhas militares. Em geral, ele iniciou pelo menos 16 campanhas militares, incluindo os da Síria, Palestina, Núbia e Mesopotâmia.
Segundo historiadores, Tutmés III não gostava de sua tia e co-regente, Hatshepsut. Ela não era uma guerreira e permitia que os vizinhos do Egito acreditassem. Eles poderiam se libertar do Egito. Seus anos anteriores passados no exército fez dele um guerreiro engenhoso que era valente e não tinha medo de se envolver em batalhas. Durante seu reinado, ele conquistou aproximadamente 350 cidades e obteve total respeito ao Egito e a toda a região. Para se manter conquistado líderes de invadir o Egito, Tutmés III exigiu que enviassem seus filhos para o Egito para sua educação. Isso dissuadiu muito os ataques potenciais. Tumba de Tutmés III. Foi no Vale dos Reis, um dos túmulos mais sofisticados, que Tutmés III foi enterrado. Dentro da tumba, apenas as estátuas de madeira do rei e outros deuses, o sarcófago de quartzito vermelho, cerâmica, pedaços de modelo de madeira, barcos e ossos de animais foram encontrados. Mesmo a múmia de Tutmés III não era dentro da tumba após sua descoberta. Ele foi enterrado em Deir el-Bahri, o necrotério. Templo de Hatshepsut. A condição da múmia de Tutmés III era ruim quando foi encontrado. O governante era baixo, nem mesmo 1,5 metro de altura. Cabeça mumificada de Tutmés III, por Grafton Elliot Smith, 1912. Akhenaton. Akhenaton, também chamado de Iknaton, Quinaton ou Akhenaton, todos eles significam bem-sucedido para ou de grande utilidade para o deus Aton, foi um faraó dos 18º dinastia. Depois de se converter ao culto de Aton, ele mudou seu nome de Amenhotep IV, ou Amenofis IV, para Akhenaton. Foi durante seu reinado que o império começou a desmoronar. O filho mais novo da rainha Shefet e Amenhotep III, ele era o consorte da rainha Nefertiti e pai de Tutankhamon, por Ledi Kia, e esposa de Tutankhamon, Ankhesenamun, por Nefertiti. Como Amenhotep IV, seu reinado durou 5 anos, nos quais respeitou as veneradas tradições do religião egípcia e aderiu às políticas de seu pai. No entanto, no 5º ano de seu reinado, ele fez transformações religiosas dramáticas. Tudo começou com seu mudança de religião do culto de Amon para o de Aton. Para o seguinte década, ele prosseguiu uma campanha para estabelecer a religião superior de Aton em Egito, tornando-se o primeiro rei a instituir o monoteísmo, e emaciado o Egito. Tradição do politeísmo. Ele veio a ser conhecido como o rei herege. Política externa. Um resultado infeliz das reformas religiosas de Akhenaton foi a negligência de política externa. Segundo as fontes, outros países, ex-associados de Egito, escreveu várias vezes para pedir a ajuda do Egito, mas foi afastado por Akhenaton. O rei simplesmente fez a escolha de ignorar o que acontece lá fora. Fronteiras do Egito. Ele também deu pouca atenção aos assuntos fora de seu palácio em Akhetaton. Capítulo 4. Livro dos Mortos, Vida, Morte e Vida após a Morte. Havia muitas crenças no Antigo Egito e a maioria delas girava em torno de vida, morte e vida após a morte. E graças aos historiadores e arqueólogos, que derramaram seu sangue e suor para desvendar esses mistérios, agora somos capazes de entender a mentalidade e os pontos de vista dos antigos egípcios. Livro dos Mortos, Feitiço 17 do Papiro de Ani, 1275 AC. Livro dos Mortos? O Livro dos Mortos é, sem dúvida, uma das maiores relíquias do Antigo Egito. Ela foi uma das primeiras obras literárias a ilustrar elaboradamente tradições funerárias, o conceito de vida, morte e vida após a morte. Mas a prática de a escrita funerária no Egito remonta ao Império Antigo, no século 24. Grau século antes de Cristo. Os primeiros tipos de escrita de obituários no Egito foram os textos das pirâmides, que eram inscritos nas paredes da câmara funerária em pirâmides. Textos de pirâmide, que várias figuras representando humanos e animais, foram propositadas a proteja e ajude os reis mortos a passar para a vida após a morte com segurança. E o primeiro deste tipo de escrita foi usado na pirâmide do rei Unas, durante o 24. Grau século antes de Cristo. Então, durante o reinado do Império do Meio, os textos da pirâmide evoluíram para o que é chamado Coffin Texts. O conteúdo do texto do caixão tinha muita semelhança com isso do texto da pirâmide. Mas certamente havia discrepâncias óbvias. Foi que esta nova forma de texto funerário foi inscrita no interior de um caixão. Às vezes em papiros ou nas paredes de uma tumba, mas principalmente na superfície dos caixões. Em segundo lugar, ao contrário dos textos das pirâmides, que eram usados apenas pela realeza e pelos elite, o texto do caixão também estava disponível para os plebeus. Então, com a ascensão do novo reino por volta de 1550 a.C., a escrita egípcia e a tradição funerária passou por outra evolução reveladora, que foi marcada por o surgimento do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, que é lido como Runu Pertenru em egípcio, e significa os capítulos de surgir durante o dia ou livro de emergirem. A luz é uma entidade que destacou o período do novo reino. Foi durante esse tempo que se desenvolveu e ganhou amplo reconhecimento. Historiadores dizer que existiu até o Street século antes de Cristo.
O livro dos mortos é uma escritura funerária destinada a facilitar uma vida fácil e navegação segura através do Duat, o submundo, para os mortos. Foi também. Acreditava que essa entidade permitiria que o falecido obtivesse ajuda e proteção dos deuses durante esta jornada desafiadora. É basicamente uma coleção de feitiços, alguns eram novos, mas a maioria deles era coletados dos textos da pirâmide e textos do caixão. Foi escrito em um papiro, encomendado pelo indivíduo antes da morte ou por um parente. A qualidade do papiros e os textos diferiam tremendamente, e tudo dependia da situação financeira do indivíduo. Os papiros eram muito caros durante esse período e apenas a realeza ou a elite foram capazes de pagar. Houve até um ponto em que os arqueólogos descobriram um livro dos mortos escrito em um papiro de segunda mão. O livro dos mortos, em certas ocasiões, seria escrito em mortalhas de linho, que seria usado para embrulhar os cadáveres. Como afirmado anteriormente, o livro dos mortos é uma compilação de feitiços mágicos escritos ao longo de cerca de 1000 anos. Os feitiços foram escritos na forma hieróglifos cursivos que foram organizados em colunas e separados por um preto linha. Cada texto, inscrito por uma tinta preta ou vermelha, é acompanhado por um certo tipo de ilustração. Houve uma grande variedade no tipo de vinhetas utilizadas no livro dos mortos, alguns eram extravagantes, coloridos, ricos e grandes, enquanto outros eram muito simples e pequenos, como em desenhos de linha. Muitas vezes, as ilustrações incluíam a imagem da esposa do falecido, mas desenho de leões ferozes, crocodilos, cobras, besouros e hipopótamos também foram bastante comum. Cada livro dos mortos era único e diferente. Não havia ordem ou padrão na forma como os capítulos do livro dos mortos foram organizados. As ilustrações, os textos, os feitiços foram todos desenvolvidos de forma a satisfazer a preferência dos o falecido ou seus parentes. Até agora, cerca de 192 feitiços usados no Antigo Egito e no livro dos mortos são conhecidos. Mas não há um único livro dos mortos que contenha todos esses feitiços. E se houver, ainda não foi encontrado então a maior e mais explícita relíquia desta tradição funerária que sobreviveu por tanto tempo e ainda está em boas condições é o papiro de Ani, um legado de Antigo Egito e um que atualmente está situado no Museu Britânico, em Londres. Um close-up do papiro de Ani, mostrando os hieróglifos cursivos do texto. Aqui estão alguns dos feitiços traduzidos que historiadores e arqueólogos conseguiram para desvendar. Ó tua alma Beá, muito majestosa, eis que vim para te ver, eu. Abra o Netherworld para que eu possa ver meu pai Osíris e afastar as trevas. Porque sou amado dele. Eu vim para ver meu pai Osíris e para que eu pode cortar o coração de Sete, que prejudicou meu pai Osíris. Eu me abri todo o caminho que está no céu e na terra, pois eu sou o filho bem amado de meu pai Osíris. Eu sou nobre, eu sou um espírito Ak, eu estou equipado, ó todos os deuses e todos vocês, espíritos Aku, preparem um caminho para mim. Feitiço 9 do papiro de Ani. Todo o mal que estava sobre mim foi removido. O que isso significa? Isso significa que fui purificado no dia do meu nascimento no 2 grandes e nobres pântanos que estão em Heracleópolis no dia em que pessoas comuns fazem oferendas ao grande Deus que está nele. O que eles são? Eternidade é o nome de um, mar é o nome do outro. Eles são o lago de Natron e o lago de Mata. Dito de outra forma, a eternidade governa é o nome de um, mar é o nome do outro. Dito de outra forma, semente da eternidade é o nome de um, mar é o nome do outro. Quanto àquele grande Deus que está nele, ele é o próprio Ra. Feitiço 17 do papiro de Ani. Se desafiado por perguntas na vida após a morte, isso era usado para demonstrar a familiaridade com a religião e seus segredos. Coloquei meu nome no santuário do Alto Egito, fiz meu nome para ser lembrado no santuário do Baixo Egito, nesta noite de contagem dos anos e de numerar os meses. Feitiço 25 do Livro dos Mortos. Foi usado para ajudar o falecido a lembrar seus nomes após a morte. Vida. Nenhuma quantidade de fama ou fortuna pode igualar o valor da vida, é uma entidade inestimável, que nunca poderiam ser vendidos ou trocados. Mas a vida para os antigos egípcios era apenas um segmento, uma parte muito pequena da jornada eterna que os esperava após a morte. Bunsen, o historiador, argumenta que os antigos egípcios acreditavam que a vida humana, sua objetivo e propósito, era simplesmente servir como uma fase da vida através da qual se poderia adquirir a felicidade eterna oferecida na vida após a morte. Mas para realizar uma jornada eterna harmoniosa é preciso viver uma jornada boa e justa. Vida aqui na Terra. Morte. A morte na mitologia egípcia não significa necessariamente o fim. É visto como o momento em que a alma se separa do corpo e é trazida para Osíris no salão da verdade para o julgamento final. Disse que o deus Anubis é aquele que acompanha a alma até Osíris. No entanto, antes que a alma enfrente Osíris e o julgamento final, ele ou ela deve primeiro passar por uma série de portões e cavernas que estão infiltrados e guardado por criaturas místicas que são cruéis e farão o que for possível para pare o transeunte. E para pacificar esses seres ferozes o falecido usaria os feitiços em seu livro dos mortos.
Volte. Retirar-se. Volte, seu perigoso. Não venha contra mim, faça. Não viver pela minha magia, que eu não tenha que dizer este seu nome ao grande Deus. Quem te enviou, mensageiro é o nome de um, e Bert é o nome do outro. O crocodilo fala, seu rosto pertence à justiça. O céu encerra as estrelas, a magia encerra seus assentamentos, e minha boca encerra o magia que está nele. Meus dentes são uma faca, minhas presas são a montanha da víbora. O falecido respondeu, ó você com uma espinha que trabalharia sua boca contra isso. Magia minha, nenhum crocodilo que vive de magia a levará embora. Feitiço 31 usado para impedir o ataque de crocodilos e se o falecido conseguir contornar todos os obstáculos e passar por todos os desafios, então ele barra ela. Será escoltado até o Salão da Verdade. No Salão da Verdade, o falecido seria então convidado a jurar que sim. 42 pecados, que também são conhecidos como negativos. Confissão. Aqui estão alguns dos pecados da lista. 1. Eu não cometi pecado. 2. Não cometi roubo com violência. 3. Eu não roubei. 4. Não matei homens e mulheres. 5. Eu não roubei grãos. 6. Não roubei ofertas. 7. Não roubei a propriedade dos deuses. 8. Eu não proferi mentiras. 9. Não levei comida. 10. Eu não proferi maldições. 11. Não cometi adultério. 12. Não fiz ninguém chorar. Depois de recitar a confissão negativa diante dos 42 juízes, o coração, que é vista como a base da inteligência e da memória, seria então colocada em um balança dourada contra a pena branca de mato ou em meate ser pesado. O falecido seria considerado como alguém que viveu uma vida livre de pecados. E terá entrada na vida após a morte, se o coração pesar mais leve que o pena. Mas se o coração pesa mais do que a pena, então a alma do falecido seria jogado no submundo onde o monstro impiedoso Amut iria devorá-lo. Para evitar tal calamidade, os antigos egípcios sempre tomavam medidas para proteger e dar a força necessária ao coração do falecido. Houve duas maneiras comuns de executar esse ritual e uma foi feita por meio de feitiços mágicos como o tipo descrito no feitiço 125 ou feitiço 30b, que diz, o meu coração de minha mãe. Ó meu coração de minha mãe. Ó meu coração do meu diferente formes. Não se levante como testemunha contra mim, não se oponha a mim no tribunal, não seja hostil a mim na presença do guardião da balança, pois você é meu Ka que estava em meu corpo, o protetor que fez meus membros saudáveis. Vá em frente para o lugar feliz onde corremos, não faça meu nome cheirar mal para o comitiva que faz homens. Não conte mentiras sobre mim no presente do Deus. Ela é realmente bom que você ouça. Feitiço 30b. O outro método que os antigos egípcios usavam comumente para a proteção do o coração do falecido era o enterro do corpo com escaravelhos em forma de coração. Vida após a morte. Na mitologia egípcia, a vida após a morte é um lugar de bem-aventurança eterna, o ansiosamente aguardava o paraíso onde apenas os deuses e os puros poderiam viver. A ilustração da vida após a morte na mitologia egípcia é bastante diversa, mas a maioria comumente é imaginado como um lugar rico e verde, onde havia abundância. Cursos d'água, plantações, pessoas, bois e assim por diante. A vida após a morte é frequentemente referida como o campo de Jacos no Livro dos Mortos. É representado como um lugar que tem muita semelhança com a vida na Terra. Na vida após a morte, acredita-se que o falecido poderá se juntar ao grande Ennead, um grupo de deuses, e seus pais. Também foi afirmado em vários escrituras que uma vez que o falecido passa o julgamento e entra na vida após a morte, ele ou ela não apenas se juntará a Osíris e a todos os outros deuses saprímos, mas também possuem algum tipo de poder divino também. Essa crença é ilustrada pelo caminho. Cada livro dos mortos começa como Osíris, nome do falecido. O livro dos mortos retrata claramente os aspectos maravilhosos da vida após a morte, mas refere igualmente que era obrigatório que o falecido participasse em vários tarefas trabalhosas. Por esta razão, os túmulos costumavam ter vários estatuetas com feitiços escritos nelas, esses objetos eram chamados de Shabti ou o Shebt. Capítulo V. Rituais e sacrifícios. Como em muitos países e culturas ao redor do mundo em tempos passados, o Egito também tinha rituais e acreditava em fazer sacrifícios, humanos ou não. Rituais. Os antigos egípcios realizavam vários tipos de rituais por várias razões, para manter a paz e a ordem no mundo, proteger os mortos, buscar orientação, ajuda. E assim por diante. Não é diferente de como a sociedade moderna vai à igreja, sinagogas, mesquitas ou templos para orar, louvar ou distribuir oferendas. As cerimônias diárias de oferenda nos templos eram uma das mais praticadas. Rituais no Antigo Egito. Oferecendo comida, roupas, esculturas, armas, ferramentas e assim por diante. Forf foi uma forma de honrar e cuidar dos deuses que os criaram. Esses rituais diários eram supervisionados pelos sacerdotes do templo. Rituais privados, como rinos ou evocações de eventos míticos, também eram pré-formados, mas estes eram muitas vezes referidos como mágicos e eram para o propósito de curar uma doença ou obter proteção.
Quebrar puts vermelhos depois de ter sido usado para purificação com água também foi um ritual habitual. Fazia parte da tradição funerária, que se propunha a proteger os mortos de seus inimigos ou espíritos malignos. Esses puts tinham inscrições de o nome do inimigo e quebrá-lo simbolizava sua destruição. 3 vezes as ofertas de meio pão e a reversão das ofertas, 3 vezes a remoção do pegadas e quebra dos puts vermelhos, uma vez que coloque, para baixo, a oferta real, lave. Sentar-se junto à oferta, uma vez que libação de água, fogo de incenso, uma oferenda que o rei dá ao Osíris Nyankpepi. Regra deste ritual do cemitério de Unas, Mastaba de Nyankpepi. Sacrifícios. O sacrifício de sangue era considerado a forma mais suprema de rituais na antiguidade. Egito. É visto como uma maneira muito poderosa de apaziguar os deuses. Inicialmente, os animais eram as únicas criaturas sacrificadas. Touros, por exemplo, foram simbolizados como o deus touro, que tinha características humanas e animais. Portanto, sacrificar o touro era visto como uma forma de dar aos deuses um presente nobre, um semideus. Os crocodilos também eram comumente abatidos, pois simbolizavam Sete em Edfu e Dendera. Então, com o passar do tempo, os egípcios começaram a sacrificar humanos. Durante cerimônias sacrificiais humanas, as vítimas seriam tratadas e honradas como deuses antes da matança. Os historiadores acreditam que a maioria das vítimas sacrificiais eram criminosos, rebeldes ou prisioneiros de guerra. De acordo com as lendas, os criminosos eram sacrificados para apaziguar mais deusa poderosa na mitologia egípcia, Sekhmet, que foi morta por pessoa rebelde. Capítulo bônus. 10 fatos pouco conhecidos sobre a mitologia egípcia. Os egípcios mantinham animais como animais de estimação. Os animais no Antigo Egito eram muito valorizados. Eles foram tratados com respeito e profundo afeto. Tantos tipos diferentes de animais foram criados como animais de estimação queridos em quase todos os família no Egito. Cães e gatos foram os mais domesticados, mas as pessoas também. Polpas criadas, falcões, macacos vervê, pombas, gansos, até leões e sudanisas. Titãs. Os antigos egípcios amavam seus animais de estimação, como mostram as evidências, eles lamentaram em seu morte e fez o que foi possível para curar sua doença. Os antigos egípcios adoravam jogos de tabuleiro. Com o passar dos séculos, muitas coisas mudam. Mas a única coisa que tem nunca experimentamos nem mesmo uma ligeira oscilação é como nos entretemos por meio de brincando. É uma tradição humana de longa duração que até os antigos egípcios podem atestar. Os egípcios adoravam jogar jogos de tabuleiro. Depois de um longo dia de trabalho, eles iriam reúna e jogue o merren, cães e chacais ou cene por horas. Mesmo para os faraós, os jogos de tabuleiro eram indispensáveis. Tutankhamon, por exemplo, foi enterrado com vários jogos de tabuleiro e, como mostram várias pinturas, a rainha Nefertari também gostava de interpretar cene. Pintura na tumba da rainha egípcia Nefertari, 1295-1255 AC. Os faraós costumavam estar acima do peso. Tantas pinturas ilustram os faraós como seres magros e em forma. Mas a verdade sobre sua figura é bem diferente. Não havia fim ou limite para as ofertas diárias no Antigo Egito. E os itens mais comumente oferecidos eram comida. A maioria da sociedade era vegetariano, mas para os faraós o povo trazia refeições como carne bovina, pão, frutas, mel, bolo, vinho e cerveja, que certamente eram luxuosos, mas decadentes. E como mostram os restos de seus corpos, eles certamente comeram bem e ganharam bastante. Muito excesso de gordura. Estudos mostram que a maioria deles era diabética e sofria de doenças vasculares. Calcificação. A múmia da rainha Hatshepsut serve como o exemplo perfeito. As pirâmides não foram construídas por escravos. A pirâmide é uma das maiores e mais surpreendentes relíquias do Antigo Egito. O que inspirou sua formação é um aspecto que pode despertar o interesse de qualquer pessoa, mas o que é mais surpreendente é como não foi construído por escravos. Pirâmides de Gizé, de David Roberts, 1849. Esta entidade majestosa foi construída por trabalhadores da construção civil que não foram explorados, mas pagaram por seus serviços. A maior parte do Egito Antigo permanece descoberta. Como o destino mais histórico do mundo, o Egito atraiu a atenção de historiadores e arqueólogos que certamente dedicaram seu tempo, conhecimento e suor para desvendar seu passado misterioso e colorido. Mas é um país enorme, com uma enorme quantidade de areia do deserto. Recentemente, os arqueólogos encontraram evidências que podem levá-los a mais pirâmide. E acredita-se que este tenha 4.300 anos e abrigue os restos mortais da mãe dos faraós. Portanto, acredita-se fortemente que o mundo ainda não viu mais do Antigo Egito. Mulheres no Egito Antigo. No Antigo Egito, as mulheres eram tratadas igualmente como os homens. Na mitologia egípcia, as deusas eram criadoras e protetoras dos faraós. Emiat, a deusa da equilíbrio e ordem, Nekbe, a deusa abutre do Alto Egito, Wadjet, o deusa cobra do Baixo Egito eram apenas algumas. E assim, na sociedade, as mulheres tinham igual, se não mais, proeminência que os homens. Eles
Tinha a liberdade de participar das arenas econômica, política e judicial. Eles tinham o direito de trabalhar, divorciar-se ou casar novamente. Pepe II, o rei voador. Segundo as lendas, Pepe II foi o último faraó do Império Antigo. Ele decidiu por mais de 64 anos depois de subir ao trono com a tenra idade de 6 anos. Pepe é frequentemente denominado o rei da mosca e isso porque ele desprezava as moscas. O que é interessante é como ele teria escravos nus manchados de mel ao redor. Para manter as moscas afastadas. Os homens usavam maquiagem. A aparência é sempre algo com que se preocupar. E em todas as gerações as mulheres são conhecidos por serem mais autoconscientes do que os homens, mas no Antigo Egito os homens também trabalhou tão duro quanto as mulheres em sua aparência, sim, eles usavam maquiagem. Mas eles não usavam maquiagem necessariamente por vaidade, era simplesmente porque eles acreditavam que tinha poderes mágicos de cura. Eles costumavam aplicar isso. Maquiagem, que se chamava kohl, ao redor dos olhos usando uma espécie de delineador feito de madeira, marfim e osso. A primeira greve trabalhista da história. Os antigos egípcios eram pessoas fortes que defendiam o que acreditavam. Eles amavam e respeitavam seus faraós, mas não tinham medo de revidar quando seus direitos estavam sendo violados. Durante os dias de governo do novo reino, no 12 grau século antes de Cristo, havia um atraso no pagamento dos trabalhadores que trabalhavam em Deir el-Medina. Os trabalhadores. Então, irritado com essa ação, decidiu organizar uma greve, a primeira da história. Eles entraram em um templo mortuário e demonstraram uma reunião até que seus demandas foram atendidas. Não demorou muito para que eles acabassem recebendo o que mereciam pagar. A morte de Tutancâmon. O jovem faraó, Tutancâmon, viveu uma vida muito curta. Ele morreu em um jovem idade e há muito pouco relato do tipo de vida que ele viveu antes de sua morte. Em relação a como ele morreu, no entanto, estudos recentes parecem ter uma resposta. Varreduras de sua múmia mostram que Tutancâmon foi enterrado sem seu coração e parede torácica, o que significava que ele morreu de um ferimento terrível, como no causado por um ataque cruel de um hipopótamo. Diz a lenda que os egípcios adoravam caçar essa criatura e esse jovem preço era conhecido por seu amor pela caça.